Você estuda por mais tempo, fica mais concentrado que a maioria das pessoas, você anota, você revisa, você treina, faz exercício e mesmo assim continua esquecendo do que você estuda. Então hoje eu vou te mostrar como você deve estudar quando o objetivo é não esquecer do conteúdo. E para fazer isso eu vou te ensinar 3 coisas. Primeiro eu vou te ensinar a estruturar a sua rotina eficaz de memorização. Depois eu vou te ensinar como fazer uma rotina de pré-estudo para que você consiga aquecer o seu cérebro para estudar. Depois eu vou te mostrar uma estratégia que eu gosto bastante, que é essa estratégia da 80-20 da aquisição do conhecimento. Se você é novo por aqui, meu nome é Adriano e nesse canal eu ensino para você práticas autodidatas para que você se desenvolva em 3 áreas. Sua produtividade nos estudos, a sua memorização do que você estuda e a aquisição das informações que você quer, dos conhecimentos e das habilidades que você precisa. Então, se isso tudo te interessar, considere se inscrever aqui embaixo até o final do vídeo. Então, como exatamente a gente precisa fazer para estruturar a nossa rotina eficaz de memorização? Eu preparei de uma forma para que fique fácil de você construir esse conhecimento na sua cabeça e saiba exatamente o que precisa ser feito aí no seu dia a dia. Então, para mim, uma rotina eficaz de memorização vão ter 3 etapas. As 3 etapas são: a etapa 1 é o gravar, a etapa 2 é o guardar e a etapa 3 é o gerar. Isso daqui é algo bom para você memorizar, porque vai servir ali de gancho para sempre recordar o que eu te falei aqui nesse vídeo. Então vamos lá, o que é essa etapa de gravar as coisas? Primeiro, a gente está falando aqui de processos, coisas que precisam ser feitas em uma determinada sequência. Então é o processo de aquisição de novas informações e conhecimento. A gente está tentando pegar as informações que estão no nosso meio externo e passar ali para a nossa memória. Ela vai se transformar na nossa inteligência, ela vai se transformar nos conhecimentos que a gente tem de mundo, ela vai se transformar nas habilidades que a gente tem para moldar aí as situações, as circunstâncias e os comportamentos. É a mais fácil de você entender, porque quando você está estudando algo, ela está ativada, quando você está lendo um livro, ela está ativada, quando você está assistindo alguma coisa, ela está ativada. Mas por ser uma das etapas mais fáceis, essa etapa de entrada do momento de estudar, ela carrega um grande problema. E o problema que ela carrega tem a ver com a confusão que alguns estudantes têm entre você consumir uma informação e você estudar uma informação. É muito fácil você consumir informações e é relativamente difícil você estudar informações. A maneira mais fácil de você perceber isso é se o processo que você está seguindo para adquirir aquele conhecimento está sendo super fácil ou se ele está sendo super difícil. Quando você lê alguma coisa e não engaja, não escreve, não pensa a respeito, não anota, você está consumindo informações. Quando você engaja, faz perguntas, faz pesquisa paralela, faz anotação, discute, traz o assunto no seu cotidiano, é mais difícil, ou seja, é um processo de estudo que você está fazendo. Então, o que você precisa fazer para gravar as informações com eficiência? Primeiro, quanto mais intenso for o foco que você conseguir usar nessa etapa, maiores serão os conhecimentos, habilidades e informações que você vai conseguir levar para a próxima etapa. A atividade essencial aqui é aumentar a intensidade do seu foco, é não se distrair, é ficar imerso naquele 30 minutos, naquelas 2 horas que você se dedicou aos estudos. Dentro desse período de intenso foco, você consegue utilizar ferramentas para que você consiga compreender e adquirir as informações estudadas. Se você fizer um bom trabalho na etapa 1, você vai levar as informações que você está consumindo e estudando para a etapa 2. Na etapa 2, você vai guardar as informações na sua memória. Mas antes de descobrir como que você vai fazer isso exatamente, é preciso entender que existem alguns desafios que o estudante vai enfrentar quando ele tentar guardar as informações no seu cérebro. O primeiro é você fez a etapa 1, achou que foi uma boa atividade e depois se frustrou porque não conseguiu guardar as informações no seu cérebro.
Uma vez notado isso, você consegue trabalhar o uso de outras atividades de etapa 1 para resolver isso, mas nesse ponto eu só preciso que você entenda que isso existe. O outro desafio é que se na etapa 1 o estudante estava com foco raso, mesmo que esse estudante estude 5 horas, estude por 10 horas, igual muita gente faz, a quantidade de informações que ele vai conseguir guardar, a quantidade de análise de assuntos ele vai conseguir fazer, a quantidade de uso em contextos adversos ele vai conseguir fazer, será reduzida. Ele não vai ter controle sobre o conhecimento e a competência que ele desenvolveu, porque ele não desenvolveu a competência, ele só achou que desenvolveu. Outro cuidado aqui que você precisa ter é que essa é uma das etapas mais fáceis de errar. Isso porque a maioria dos estudantes não pensa muito nessa atividade, acabando confundindo a etapa 2 com a etapa 3. Então ele faz 2 etapas em vez de 3 etapas. Então o que você precisa fazer para conseguir guardar as informações que você estudou na sua memória com eficiência? Eu coloquei aqui 3 coisas, tá? Primeiro, criar conexões entre as ideias que você está aprendendo com o seu conhecimento prévio. Então a gente tem aqui 2 mundos, né? A gente tem um mundo das novas informações que você desconhecia e está estudando agora para conhecer. E você tem o mundo do conhecimento prévio, são as informações que você já sabia, já tinha controle. O que a gente precisa fazer é mesclar essas 2 coisas para que as informações novas elas consigam se encaixar e, eventualmente, se transformar no seu conhecimento prévio. A maneira de você fazer isso, a maneira de você criar essas conexões são diversas. Existem muitas técnicas para fazer isso. Aqui no canal existem vídeos que eu ensino a construir essas conexões, mas nesse momento do vídeo, a técnica mais fácil de você utilizar são as perguntas de investigação. Então, do conteúdo novo que você está aprendendo, investigue ele através de perguntas que te causam uma reflexão. O que é isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Como eu me sinto a respeito disso? Eu entendo que as informações costumam ser entendidas como frias, né? Fora ali da sua vida, mas tente trazer elas mais, tenta perceber o que aquela informação impacta na sua vida, na sua comunidade, na sua família, nos seus amigos. Tenta puxar essas informações e conectar essas informações ao seu universo pessoal para que fique mais fácil elaborar essa linha que conecta a informação nova com a informação antiga. A segunda técnica é fazer uma sessão de pré-estudo antes de começar a etapa 1. Aqui é importante que você entenda uma coisa. O pré-estudo é uma rotina que você faz antes de começar a estudar. O grande problema que você vai enfrentar é que algumas pessoas pegam um checklist enorme de pré-estudo e eles tentam usar essa checklist enorme todos os dias antes de estudar. E outras pessoas fazem diferentes, pegam uma checklist pequena para fazer um pré-estudo do que você vai estudar na matéria, do que você vai estudar no mês, no semestre, etc. O jogo aqui é você perceber que existe um nível do pré-estudo que você vai usar todos os dias antes da sessão de estudos. Vai ter 2 ou 3 perguntas. Eu vou te ensinar daqui a pouco como fazer um pré-estudo geral. E vai ter, como eu disse, o pré-estudo geral, que é a rotina que você faz antes de começar um projeto de aprendizado. Estou estudando programação, agora eu vou começar a estudar base de dados. Então, base de dados é o assunto novo e eu vou fazer um pré-estudo sobre aquele assunto. A terceira técnica para a etapa 2 é aprender a refletir ativamente o que está sendo estudado. É você realmente não ficar parado vendo vídeos ou você ficar lendo coisa. Não é isso que é estudar. Isso é consumir. A gente precisa começar a ficar mais ativo durante a sessão de estudos para que a gente transforme aquela informação em conhecimento próprio. Se você quer aumentar a sua inteligência, é preciso que você saia do lugar de estudante que está recebendo informações e passe para o degrau do autodidata que está gerando informações. Eu vou te falar sobre isso daqui a pouco. E se você quer um vídeo sobre os prompts que eu uso para as perguntas de reflexão, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo para você. Isso nos leva à etapa 3, a etapa de gerar, a geração de informações. A gente está passando
por esse funil da inteligência, onde ao final você vai aumentando cada vez mais as informações, competências e habilidades que estão na sua memória. Então, o que é isso? É o processo de acessar e puxar da memória as informações, conhecimentos e habilidades quando você precisa delas. Quando eu falo aqui de quando você precisa delas, isso daqui é essencial para autodidatas. Não basta você ter uma rotina de estudos diária, 5 dias por semana, ler livros, bater as metas de estudo. Se em uma conversa ou se um problema que se apresentou para você, aquele conhecimento todo que você, em teoria, vem acumulando, não for útil para você. Ou seja, o que eu estou defendendo é a ideia de que quando você precisa de uma informação, você facilmente consegue acessar ela do seu banco de memórias. Nessa etapa, os principais desafios são: se na etapa 2 você não conseguir criar conexões fortes o suficiente, será incrivelmente difícil acessar essas informações, mesmo se você tiver aprendido elas. Ou seja, se na etapa 1 ali dos estudos, as conexões que você criou forem fracas ou forem singulares, você não fez a conexão com o conhecimento prévio, vai ser muito difícil você acessar a informação. Pensa só, você foi num parque de diversões e está querendo ir para a cantina para comer alguma coisa. No cenário A, você tem uma porta que leva até a cantina. Então, na sua frente tem ali 10 portas e uma delas vai te dar acesso à cantina. Aí você vai testando cada porta, correto? Para tentar encontrar a porta certa. No cenário B, você tem 2, 3, 4, 10, 20 portas que levam até a cantina. E aí você pode abrir a primeira porta e chegar lá, a segunda e chegar lá, a terceira e chegar lá. Então, esse processo de criar essas portas, em vez de ter uma porta singular que vai te dar acesso e você pode ficar perdido até encontrar ela, é o que você ganha quando você fica bom em gerar conexões. E aqui, é claro, se você quiser um vídeo a respeito de eu explicando melhor como fazer isso na prática, você pode colocar aqui nos comentários que eu crio um vídeo para você. O outro desafio que você vai encontrar é que os brancos são comuns, principalmente para assuntos com conexões fracas. Então, o que é o branco? É a dificuldade de acessar uma informação aprendida previamente. Então, essa dificuldade de acessar pode ser entendida como: você só tem uma porta. Qual que era a porta que eu criei para acessar a cantina? Entende? Então, existem técnicas para vencer o branco, que é basicamente você tentar encontrar a porta mentalmente ou fisicamente. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica a respeito. Mas perceba que o desafio que você vai encontrar é um desafio resultante de maus hábitos que você fez nas etapas anteriores. Então, o que você vai fazer para gerar essas informações quando você precisa delas? Primeiro, a técnica dos assuntos paralelos. Nessa técnica, você vai fazer o quê? Eu estou tentando lembrar de algo e não estou conseguindo. Então, você vai se perguntar: essa informação tem a ver com o quê? Essa é a pergunta. Aí você se pergunta: o que isso tem a ver? Aí você, tem a ver com o fulano, tem a ver com esse país, tem a ver com esse rei, tem a ver com esse livro, tem a ver... Tá entendendo? Você vai tentando buscar de forma paralela as informações relacionadas ao que você está tentando se lembrar. Em algum momento, um clique vai acontecer. E esse clique acontece quando você pega a pista correta. Você abre a porta certa e aí você consegue acessar a informação. E aí, quando você fizer isso, já faça o esforço de criar mais conexões para essa informação. Porque, do contrário, na próxima vez, essa situação vai se repetir. A próxima técnica é uma técnica chamada de técnica de perguntas prompt. O que é essa técnica? Eu descobri que essas perguntas de investigação que eu uso começavam a se repetir. Então, para o mesmo assunto, eu usava as mesmas perguntas e aí eu peguei o meu Notion, fiz uma lista de perguntas ali que eu posso usar sempre e quando eu estou no cenário onde eu não consigo gerar as informações, eu vou ali nessa referência e pego essas perguntas prompts e vou me fazendo esse exercício. Minha recomendação é que você faça a mesma coisa. Faça uma lista de perguntas que você usa com frequência e use elas sempre que você estiver na etapa 3. A próxima técnica é a técnica das anotações de brainstorming. Como essa técnica funciona? Da mesma forma que na técnica 1,
você vai tentar encontrar assuntos relacionados e paralelos ao que você está tentando se lembrar, aqui é a mesma coisa. Você vai criar uma árvore de assuntos. Então você está gerando informações, etapa 3, que você estudou na etapa 1 e na etapa 2. O que a gente quer fazer aqui é pegar uma folha em branco e começar a construir o assunto que você aprendeu. Você vai criar uma árvore de tópicos e subtópicos e vai construir essa ideia. No final você vai ter uma folha A4 cheio de palavras únicas, até 3 palavras por ramo, e aí você vai, essa palavra tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo outro. Essa daqui tem a ver com aquilo outro, tem a ver com aquilo outro. E aí você vai construir esse mapa. Isso vai fazer você gerar informação, puxar ela da sua memória, o que vai te ajudar aqui no futuro, quando você precisar dessa informação, será muito mais fácil e muito mais rápido acessar essa informação. Agora, você aprendeu várias técnicas aqui no meu canal, em vários outros vídeos, inclusive nesse, mas você está sentindo que é muito difícil colocar em prática. Você gostaria que eu pegasse na sua mão e caminhasse com você ao longo dessa jornada autodidata? Você quer a minha estratégia geral de estudos. Exatamente por isso que eu criei o meu treinamento, o Fórmula Habilidade de Estudos, que vai te ensinar e treinar em 3 níveis do autodidatismo. A gente vai começar com a produtividade, a gente vai caminhar da produtividade para a compreensão e da compreensão a gente vai desenvolver ali habilidades e competências de memorização. Eu fiz um vídeo explicando em detalhes como o treinamento funciona e você pode assistir clicando no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas antes eu te falei sobre essa técnica do pré-estudo e pincelei ao longo do vídeo, sem entrar muito em detalhe, chegou a hora de eu te contar como que essa técnica funciona. Eu quero te lembrar que essa técnica tem vários níveis e o que eu vou te ensinar é a técnica do nível geral. É uma sessão de aquecimento para aprender o assunto que está por vir. Adriano, vou estudar programação. Já fiz o planejamento, já está tudo certinho ali, só tem que começar a estudar. Aí eu te pergunto, fez o pré-estudo? Aí, o que é o pré-estudo? Você está para estudar, você vai sentar antes de fazer isso e fazer uma preparação cognitiva para o assunto que está por vir. Uma analogia que vai te ajudar a fazer isso é aqueles jogos que você encontra em shopping centers, onde você joga um balde de bolinhas no topo desse objeto e essas bolinhas vão se organizando e reorganizando ao longo e vão se encaixando nos baldinhos ao final. O pré-estudo é uma preparação para que o seu conhecimento prévio esteja preparado para receber o conhecimento novo. Mas como todas as habilidades, existem erros que você pode cometer e eu recomendo que você evite. Primeiro, estudar durante uma sessão de pré-estudo. Pré-estudo não é estudo. Você está fazendo coisas antes de estudar. Quando você for estudar é outro assunto. Segundo, não ter a intenção de preparar o cérebro para aprender. Então você acha que é uma perda de tempo e está fazendo porque eu estou te mandando. Evite isso, entenda por que funciona e se você compreender, use. Se não compreender, desista, não faça o pré-estudo. E um erro mais comum ainda é você prestar muita atenção nos detalhes. Detalhe é coisa da sessão de compreensão, é de estudar. A gente não quer estudar, a gente está pré-estudando, a gente está primando, a gente está preparando o cérebro para receber as informações. Mas é claro, você saber que existem erros e saber que esses erros precisam ser evitados ainda gera a necessidade de saber como fazer a estratégia. E por isso que eu trouxe aqui um tutorial rápido. Primeiro, passo 1. Você vai identificar os recursos que você pode usar para aprender esse assunto. Então você vai estudar Python, por exemplo, e você vai fazer uma sessão de pré-estudos. Esse primeiro passo seria você pegar um vídeo sobre tudo o que você precisa saber sobre Python. É pegar um artigo sobre introdução geral a Python. É você pegar um livro sobre Python para iniciantes. Lembrando dos erros a não cometer. Não é para estudar. Para fazer outras coisas. No passo 2, você vai prestar atenção nas palavras que se repetem.
tá lendo o livro e percebeu que algumas palavras se repetem. E deixa eu me corrigir, não é ler, você vai escanear o livro. Palavras se repetiram, algumas afirmações se repetiram, algumas coisas você tá notando, isso aqui tá falando demais sobre isso. Aí a gente vai pro passo 3, prestar atenção em coisas que são enfatizadas. Então, palavras se repetem, coisas são enfatizadas. Negrito, itálico, alguma imagem, algum gráfico, alguma coisa assim que parece que a pessoa que produziu aquele conteúdo quer que você preste atenção. Passo 4, criar uma lista de conceitos importantes. Esse passo é interessante que já tem coisas para ser feita, né? Então, o exemplo que eu trouxe para você é assim, o tópico, motivação humana. Esse é o tópico da minha pesquisa. Quando eu fiz essa pesquisa, peguei os materiais, peguei a lista de conceitos, de ideias, de coisas que, para mim, me pareceram ali ser relevante, tá? Nesse passo 4, é só isso que você precisa fazer. Depois desse passo, a gente vai fazer o passo 5, que é criar agrupamentos com essas palavras usando o conhecimento prévio nosso. Como você não sabe sobre o assunto, porque você está fazendo um pré-estudo sobre o conteúdo, você vai usar o conhecimento prévio, olhar os conceitos e as palavras e se perguntar, conceito A tem relação com o conceito B? Qual que é a relação entre o conceito A, B e C, ou D, ou blá, blá, blá? E aí você vai criando grupos e subgrupos que se relacionam. O que eu fiz aqui no meu exemplo foi criar 3 grupos. Teorias de motivação, pareceu bem óbvio, já que começa aqui com teoria. Depois, motivação intrínseca, e me fez lembrar dessas coisas aqui, são fenômenos e blá blá blá. E depois, motivação extrínseca, pareceu ser um tipo ali de motivação. No passo 6, você vai fazer o que eu disse anteriormente. Pegar a informação e trazer para próximo de você. A maneira como eu recomendo que você faça isso é se perguntando, se eu for estudar isso, como que eu faria essa sequência? Primeiro eu estudaria o quê? Depois o quê? Depois o quê? Qual o currículo pessoal que eu montaria? Meus alunos já vão saber o que é isso, né? No meu exemplo, eu peguei primeiro, eu preciso saber motivação intrínseca, porque faz sentido, né? Motivação que vem de dentro. Depois, motivação extrínseca, que parece que é o que vem de fora. E depois, uma teoria de motivação para conectar todas as coisas dentro de pessoas que estudaram isso e significaram isso de alguma forma. Adriano, tá certo, tá errado? Isso daqui é para pessoas que não estudaram ainda. Existem vários tipos de pré-estudo, tá? Com mais passos para você fazer. Mas isso vai depender do seu objetivo. Então, o pré-estudo na sessão diária é curto, é 5 minutos, é 10 minutos. O pré-estudo para o semestre pode ser 1 hora ou 2 horas de preparação, tá? Então, existem alguns outros passos, mas eu vou reservar isso aqui para o aulão sobre o pré-estudo que eu vou preparar lá para o Fórmula Habilidades de Estudos. Agora deixa eu te perguntar, você está gostando desse vídeo? Acha ele útil? Vai usar o que eu estou te ensinando aqui? Então curta o vídeo aqui embaixo e me ajuda aí a crescer esse canal, tá? Mas mesmo preparando o seu cérebro para receber informação, se o estudante não sabe distribuir o tempo que é curto dele para as atividades de estudos que ele pretende fazer, ele vai fracassar. Exatamente por isso que ele precisa aprender a estratégia 80-20 da aquisição de conhecimento. Então, primeiro, um estudante normal costuma distribuir seus esforços assim: 80% para a aquisição de informação e 20% para a geração de informação. Isso porque, de um ponto de vista de ROI, né, de retorno sobre o que você investiu, a aquisição parece ser o mais fácil e o que dá mais resultado. Você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas e no final você acabou o livro. E no final você viu toda a playlist. E no final você acabou o curso. Mas o problema disso é que é uma falsa conquista. É uma falsa conquista porque terminar o consumo do material não resulta no conhecimento desenvolvido, não resulta no aumento da sua inteligência. Mas como isso confunde, é muito mais fácil você atribuir a conclusão de um material, a conquista de um certificado, atribuir essas coisas externas à sua competência interna. Mas nem sempre isso é correto. Alguns problemas que eu vejo aqui é que as informações são frias. Informações frias, eu fiz um vídeo a respeito alguns meses atrás, que são aquelas informações que elas não são conectadas à sua visão de mundo, não estão dentro do seu conhecimento prévio. São informações que você estudou em algum momento da sua vida e por causa da maneira como você estudou, ela ainda está ali na sua cabeça, mas ela raramente é utilizada.
segundo problema é que são poucas conexões criadas. Você não vê utilidade naquela informação, você só está estudando por estudar. E o terceiro problema é que pela falta de conexões, pelo aquecimento dessa informação, digamos assim, ela é facilmente esquecível. Uma informação que não precisou de esforço para aprender, e consumir informação parece esforço, mas eu quero colocar na sua cabeça que não é esforço, porque a coisa mais fácil do mundo é sentar na frente de um computador e ver um vídeo, tá? Quanto mais forte o esforço, maior tende a ser a memorização. A solução para isso é a mais fácil possível, que é você mudar as coisas. Você pega 80% para gerar informações e pega 20% para a aquisição. Adriano, o que isso significa na prática? Na prática, significa o seguinte: você passaria das suas 2 horas de estudo semanais, 2 horas vendo vídeo e fazendo anotação. Agora, você vai passar primeiro fazendo uma sessão de investigação. Você pensa, reflete, se pergunta sobre o assunto e através das perguntas que você gerou, você vai montar ali um calendário de pesquisa. Para essa pergunta, eu consigo responder no livro A. Para essa pergunta, eu consigo, nesse vídeo aqui, montando um currículo pessoal, você vai em busca das informações, não tentando ver o conteúdo inteiro, mas sim tentando encontrar respostas para as dúvidas que você perguntou. Ao final dessas 2 horas, você vai ter ali uma compreensão, mesmo que não tão profunda, mas uma compreensão geral das informações. Com a compreensão geral, você consegue entender qual caminho você precisaria seguir para aumentar a sua competência. Talvez treinar alguma coisa, que também seria geração, talvez buscar simulados, que seria também uma maneira de fazer geração, produção de textos também seria uma maneira de fazer geração, em vez de ficar 10 horas vendo vídeo, lendo coisas que você vai esquecer daqui a uma semana. Nesse cenário, a sequência ia ficar mais ou menos assim. Você faz o pré-estudo, faz a geração, depois faz a aquisição e geração e repete tudo novamente. Mais cedo eu te contei em detalhes como aquecer o seu cérebro para se preparar para adquirir as informações e os conhecimentos que você quer tanto aprender. O problema disso é que se na hora de estudar, depois ali do pré-estudo, você não ter a menor ideia do que você precisa fazer, a sua inteligência não vai aumentar e o seu cérebro vai esvaziar depois de alguns meses. Por isso, assista esse vídeo aqui e aprenda como eu faço para aumentar a minha inteligência a cada ciclo de 30 dias. Eu agradeço a sua atenção e desejo para você bons estudos.